Amém, pastor. Obrigado. Bom dia a todos. Graça e paz. Eu sou de São Paulo, estou acompanhado da minha esposa, Laila. Nós, aliás, moramos em Guarulhos. Sou pastor de missões da Primeira Igreja Batista de São Paulo. É uma igreja muito especial na minha vida. Fica bem no centro de São Paulo, na região da Luz. A região ali, quem conhece, do Campos Elíseos, da Boca do Lixo, muito próximo da Cracolândia. Eu tenho uma história interessante com essa igreja, porque eu fui mendigo por 8 anos na porta dessa igreja. Eu ficava jogado na calçada, na lateral da calçada, dormia dias, todo infeccionado às vezes, pesando 50 e poucos quilos. Eu era um cadáver ambulante, era usuário de crack, era morador da Cracolândia. E eu, às vezes, pedia esmolas ali na porta da igreja. Muitos dos irmãos me davam folhetos, um culto, domingo pela manhã, assim, me davam uma palavra, outros me davam uma esmola, outros me davam uma comida, uma roupa. E hoje eu sou pastor de missões dessa igreja para a glória do nome de Jesus. Com Deus pode, com Deus dá certo. Quando eu estou na escala de pregação, muitos dos irmãos que estão na plateia ouvindo, e que eu estou falando do amor, da graça transformadora de Deus, eles foram testemunhas oculares, foram testemunhas presenciais dessa travessia, desse portal da graça que Jesus me fez passar. Eles me viram lá, às vezes nos domingos pela manhã, eu, assim, depois de muitos dias jogado, depois de muitos dias me drogando na Cracolândia, aí buscava um pouco de sossego na calçada da Primeira Igreja Batista de São Paulo, e eu acordava assim meio aéreo, sem saber muito o que estava acontecendo, e geralmente, às vezes, era um domingo pela manhã. Uma vez eu me lembro que eu acordei e ouvi aquele coral. Eu sou suspeito para falar, mas o coral da minha igreja é muito bonito. E eu ouvi aquele coral lindo cantando, eu ouvi na parede lateral da igreja. Aí eu pensei, morri. Falei, morri. Mas eu fiquei animado, eu pensei, eu devo estar no céu, porque no inferno não pode ter uma música tão bonita dessa. Então, Deus, o meu ministério é um milagre de Deus. Laila, minha esposa, Laila é mulher do meu segundo casamento. Laila foi mulher também do meu primeiro casamento. Entre um casamento e outro, foram quase 10 anos de separação de corpos e 7 anos de divórcio judicial, divórcio legal. Eu não sabia onde ela estava não sabia onde eu estava, eu fui dado como morto, minha história estava encerrada, completamente enterrada, e depois de tantos anos, sem nunca mais ter nos falado, Deus nos juntou novamente, nos restaurou, nos casou nessa mesma igreja que fui mendigo na sua porta, e Deus trouxe os nossos filhos. Hoje, nossa família tem jeito, cor, cheiro e forma de família. Deus restaurou toda a nossa casa, para a glória do nome de Deus. Eu estou com um probleminha agora de manhã. O pastor Valdo me ligou, estava ainda em São Paulo, e ele me fez um pedido. Ele falou, pastor, o senhor pode dar o seu testemunho à noite, no domingo à noite, e pela manhã, o senhor trazer uma palavra sobre santificação, sobre santidade, para não quebrar a sequência que a gente está fazendo? Não me obrigou, não foi compulsório, foi facultativo, mas foi um pedido do pastor Valdo. Eu consultei minha esposa, ela falou, bom, se ele é o presidente da igreja, então obedeça. Então, queridos, eu vou dar o meu testemunho com bastante detalhes à noite, você está convidado, não pela vaidade da história, mas pela força com que Jesus atravessou a nossa vida, o que foi que Ele fez comigo e com a minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Eu fui um empresário, e quando estava no auge, eu tomei uma decisão insana de usar anfetamina para passar a sensação de sono, de cansaço, e me tornei um dependente, saí da anfetamina para a cocaína para o crack, e em 7, 8 anos de uso, eu estava completamente escravo. Um empresário, pai, marido, escravo das drogas. E eu lutei sozinho e lutei com a minha esposa para tentar sair desse problema. Nós vendemos casas, barcos que nós tínhamos, vendemos carros, vendemos os nossos bens tentando, e nós não conseguimos. A minha família foi completamente destruída, os sonhos, meus filhos, tudo, a minha casa, uma família que reunia todas as condições de ser funcional, ser bem-sucedido. E
eu percebendo que eu não conseguia, que as drogas haviam ocupado um lugar na minha vida, na minha alma, tão profundo, tão extenso, que quando era tirada, nada mais cabia no lugar. Não tinha atividade, não tinha mais terapia, não tinha família, não tinha trabalho, não tinha profissão, não tinha nada que preenchesse esse vazio. E um dia, voltando de uma viagem, desci no aeroporto de Guarulhos, ainda bem vestido, e vindo de uma tentativa frustrada, de um tratamento, eu fui internado em mais de 20 clínicas, das maiores, nas mais caras desse país, e não resolvia. Por muitas vezes em clínicas fiquei insano, urinado, defecado pelos corredores, babando, com efeito de medicação, completamente impregnado, tinha perdido já a noção do papel de pai, de filho, de cidadão, enfim, a minha vida se tornou uma tragédia. E a minha família, eu reboquei a minha família e os meus filhos e a minha esposa junto comigo para essa insanidade. Eles sofreram muito, mas muito mesmo. Foram muitos anos de muita dor, muita solidão, de muita escuridão no quarto da alma deles. E vindo dessa viagem, eu, percebendo que não conseguia mais, tomei uma decisão trágica. Para mim foi o maior dano, o maior ônus que eu carreguei dessas decisões insanas e irresponsáveis que eu tomei. Não foi os bens que eu perdi, não foi ter ido para a miséria, não foi nada disso. Não foi nem a minha saúde, mas foi ter rompido com as pessoas e com os lugares que eu mais amava na minha vida, minha esposa e meus filhos. Lá no aeroporto de Guarulhos, eu peguei minha mala na esteira, fui para o saguão e tomei uma decisão. Eu disse, nunca mais eu volto na minha casa, eu vou dar a chance a minha esposa e os meus filhos de tentarem um outro caminho alternativo para buscar a felicidade, porque eu fracassei nos meus papéis, enfim, através de mim eles não vão conseguir. Eu arrastei a pé a minha mala até o centro de São Paulo, cheguei lá à tardezinha, para viver ali 8 anos como mendigo, andarilho, comendo dos lixos, vasculhando os lixos e me penitenciando por toda aquela insanidade, aquelas decisões erradas que eu havia tomado. Mas Deus, depois de ter sido atropelado, quase morto, ter vivido tantos ciclos nas ruas, minha história completamente enterrada, não vi meus filhos crescerem, não os vi casar. Nós temos 3 filhos, um de 29, uma de 28 e uma de 22. A de 22 ainda mora conosco, faz faculdade, e não vi o meu filho e a minha filha do meio casarem. Mas Deus, na sua misericórdia, numa madrugada em São Paulo, eu mais morto que vivo, eu não tinha mais curso respiratório, meus parceiros já tinham morrido, eu estava num fim de linha nas ruas, tinha sido atropelado, todo engessado, costurado. Numa madrugada, uma senhora vindo de uma vigília, num lugar tenebroso em São Paulo, na madrugada fria de São Paulo, em cima de um viaduto, aquela mulher parou e me deu uma palavra e disse, moço, Jesus quer fazer uma aliança com o Senhor. Ele quer te libertar do crack e através da tua vida trazer muitos. E foi embora. E me deixou sozinho com aquela palavra. E eu acreditei nessa palavra, eu não tinha mais nada. Não tinha mais vida, não tinha mais nada. Eu não tinha o que oferecer para Deus. Eu não tinha o que pedir de Deus. E eu disse, Deus me liberta do crack. Ainda que eu tenha poucos dias de vida, poucos meses, poucas semanas, eu quero ser enterrado como alguém que venceu a sua última batalha contra as drogas. E um dia minha família vai ficar sabendo disso. Mas a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar, imaginar. Diz que Deus abre caminhos onde não existem mais caminhos. Que o inferno tem os seus espíritos malignos e ele abre os seus portões e os envia para roubá-lo, para matá-lo, para destruir a sua alegria, mas que o Filho de Deus se manifestou para desfazer essas obras. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Eu acreditei naquela palavra. Eu gritei para Deus, eu chorei naquele viaduto fedido, urinado, mal iluminado, mal cheiroso. Eu, 7 meses sem tomar banho, imundo, fedia de longe, igual um bicho, cabelo grande, barba grande. E eu clamei a Deus e disse, Senhor, meu Deus, me liberta do crack. Se tu me libertares do crack, eu faço essa aliança contigo. E aí foi uma sequência de eventos milagrosos que aconteceu, até a minha família me achar nas ruas, mas isso vai ficar para a noite, tá bom? Eu vou contar à noite para vocês. O fato é que estamos aqui hoje, eu sou pastor da Convenção Batista Brasileira, pastor da igreja que eu dormia na porta dela,
casado novamente com a mesma mulher, casamento restaurado, filhos restaurados. Nós vamos sair daqui hoje, viajar à noite, chegar em São Paulo amanhã para beijar nossa filha, nossos filhos e celebrar com eles o milagre de Deus que nos uniu para a glória do seu nome. Amém? Os mais apressados e curiosos podem, ao final, tem ali atrás, nós temos alguns livros escritos, alguns DVDs, documentários, filmes produzidos. São ferramentas missionárias, sementes evangelísticas que você pode plantar na sua terra e na terra dos outros também. Não escrevemos para crentes, são romances, mas que fala dessa tragédia e que fala da graça e do encontro com Deus. Lá no final eu vou falar, mas a gente tem um documentário muito especial que conta essa história, junto com a nossa família, as pessoas que me conheceram nas ruas, né? Eu não sei se o pessoal da mídia conseguiu. Vocês conseguiram? Você pode passar o trailer, é só 1 minuto e meio o trailer, que é o resumo do documentário. Por favor, pode abrir o áudio e soltar para a gente? Penso que, se não conheci o inferno, cheguei bem próximo. Mas estou de volta à vida. Eu sobrevivi, porque encontrei algo mais forte que o crack. Então eu me senti como uma locomotiva, rebocando os vagões, que eram os meus filhos e a minha esposa, precipício abaixo. Eu disse, vão morrer comigo. Como eu sabia que era crack, que era uma droga terminal, violenta, eu já esperava a morte, eu já esperava um final trágico. A ausência de um pai pesou muito para mim, muito mesmo. Quando você deita à noite, você pensa no que poderia ser a sua família sem esse caos, você se sente sabotado pela vida. Como me tornei um desses zumbis do crack? Como troquei paletós por farrapos, perfumes caros por fumaça de cachimbo? Como troquei uma aconchegante cama por um papelão? Nós somos parceiros, nós somos de verdade. Mas eu sempre tinha essa voz que dizia, agora é para sempre, acredita, você precisa acreditar. Mas o sentimento que eu tive quando ele voltou foi de completa. Agora somos uma família completa. Agora ele voltou. Eu sou Arlen Mafra e passei 7 anos da minha vida morando na Cracolândia. Amém, obrigado pessoal da mídia. Abram suas Bíblias comigo no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28. Então, está dito, nós temos um encontro marcado hoje à noite. Traga um visitante, traga alguém que você conhece. Não importa se ele venha pela curiosidade da história, o importante é semear a palavra no coração dele. Mateus capítulo 8, eu vou falar, eu não quis trazer um estudo didático, uma palavra pedagógica sobre santificação, não. Eu acho que isso é fora o íntimo, diz respeito ao colegiado pastoral dessa igreja. Eu quis trazer uma palavra de motivação para vocês, motivar o seu coração a continuar. E o próximo passo é a santidade, a santificação, é o processo da santificação, é não ter medo dele, é mergulhar nesse processo, porque ele reserva os melhores momentos, ele reserva as melhores experiências com Deus, ele reserva a arma mais poderosa para a evangelização, porque ele nos transforma, ele mexe com o nosso comportamento, ele nos muda, e isso é perceptível para as pessoas que convivem conosco, amém? Mateus capítulo 8, do verso 28 ao 34. Vocês podem achar meio estranho, mas no final vai dar tudo certo, viu? O título é Os Endemoniados Gadarenos. E tendo chegado a outra banda, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Pai, graças te dou pela oportunidade, por me trazer aqui. Nessa manhã eu sou uma boca à tua disposição, e eu peço que a tua palavra cumpra os objetivos para os quais ela será pregada nessa manhã, e que tu me ajudes com teu Espírito Santo, conforme prometido na tua palavra, que nos concederia o que dizer, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos trazer a história um pouquinho para os ouvidos de hoje, né? Gadária era uma cidade, era uma província. Cidade tem comércio, cidade tem residências, cidade tem praças, cidade tem famílias, cidade tem pessoas, cidade tem lazer, tem entretenimento, cidade tem política, cidade tem tudo isso. Cidade tem história. Agora, o cartão de visita daquela cidade, o cartão de visita, a primeira impressão de quem visitava aquela cidade, de quem ia fazer um turismo, conhecer, visitar alguém, enfim, o cartão de visita eram 2 endemoniados, que quando as pessoas passavam pelo caminho, eles atacavam as pessoas. Jovens, possuídos, destruídos, escravizados por demônios. E aí, tinha um problema com a cidade. Porque uma cidade que tem como cartão de visita 2 endemoniados, que tem como primeira impressão, qual é o comerciante que vai montar o seu comércio num lugar desse? Qual é a família que vai escolher mudar para essa cidade? Agora, a vergonha das famílias desses jovens que moravam naquela cidade. E todo o caos, todo o problema econômico, social, político, todo o problema daquela cidade era culpa daqueles jovens. E se envergonhavam suas famílias. Agora, qual é a mãe? Qual é o pai que ia deixar o seu guri, como diz vocês, o seu menino, o seu garoto, a sua garota, o seu bebê passear pelas praças, passear por essa cidade? Qual é o pai que deixaria o seu filho, o marido, deixaria a sua esposa sair sozinha, com esses 2 endemoniados atacando as pessoas na cidade? Então a cidade estava um caos. O problema era muito sério. E aí Jesus chega na cidade. E o que ele faz? Eu quero ser bem breve com vocês. Jesus resolve o problema da cidade. Jesus liberta aqueles 2 jovens. Eles são libertos. Ficam livres dos demônios. Passam a ter um comportamento diferente. Não são mais problemas para a cidade. Não são mais a vergonha da família. Não é mais perigo para a cidade. O cartão de visita negativo da cidade foi resolvido. A impressão má da cidade foi resolvido. O problema que a cidade tinha foi resolvido. Só que aqueles demônios que saíram dos jovens entraram numa manada de porcos, aproximadamente 3.000 porcos. E aqueles porcos se lançaram no despenhadeiro e morreram afogados. Aí o dono dos porcos, que testemunhou, que assistiu tudo, ele viu a libertação dos endemoniados, a alegria daqueles rapazes, a transformação, a solução, mas teve uma perda substancial. Uma perda econômica, financeira, uma perda de bens. E ele correu para dentro da cidade. Foi lá para o centro da cidade. Reuniu os comerciantes, reuniu as famílias, reuniu todo mundo e contou a história para as pessoas. E contou a história dos endemoniados também. Disse, olha, aqueles 2 rapazes endemoniados, agressivos, que era o problema da cidade, a vergonha de Gadária. Aquilo foi resolvido. Agora tem um problema. Eu perdi 3.000 porcos.
E as pessoas se juntaram com essas duas informações, com a informação da libertação e com a informação da perda. E elas começaram a refletir e pensar. E eu tenho absoluta certeza que pela decisão que eles tomaram, pelo que eles fizeram, eles devem ter pensado da seguinte forma: se ele perder os porcos, eu vou perder minhas galinhas. Se ele perder os porcos, eu vou perder minhas ovelhas. Eu vou perder meus cabritos, eu vou perder isso, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder isso. E eles começaram a fazer as contas das perdas. E Jesus, lá na porta da cidade, tinha resolvido o problema do cartão de visita. O problema mais sério, mais aparente, que mais incomodava. Libertou aqueles jovens da escravidão. Libertou a cidade de uma história horrível, negativa. Eu fui para um lugar no Rio Grande do Sul, eu e Laila, e nós fomos pregar lá. E aí nos contaram uma história, que tem uma pedra nesse lugar, que os jovens, quando eles querem se matar, eles vão para essa pedra e se jogam de lá, não é isso? É a cidade de Nova Prata. Alguns de vocês devem ter ouvido falar ou conhecem. Nova Prata, na Serra Gaúcha. Muitos jovens, muitos adolescentes se jogaram daquela pedra. Alguns desiludidos pela vida, de um relacionamento, ou com os pais, alguma situação assim, se jogaram. E a cidade, e a informação que me passaram, essa foi a primeira impressão que eu tive da cidade. Uma cidade onde os jovens têm um lugar para se jogar. E uma cidade tão bonita, com tantas coisas bonitas. Então Jesus resolveu essa situação. Mas ficou lá, na entrada. Ele não entrou na cidade, ele não entrou nas ruas, ele não invadiu a cidade, ele não caminhou mais, ele não fez mais nada. Ele ficou lá na porta da cidade, esperando. E eu acredito que seja um convite. E de repente veio a multidão, com uma decisão tomada. Pensado e ponderado e pesado o ganho e as perdas, a libertação, mas as perdas, eles tomaram uma decisão e eles disseram assim para Jesus: e eis que toda aquela cidade, todo mundo, comerciante, médico, curandeiro, pai de família, todo mundo, toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Jesus, por favor, vá embora, com medo das perdas. Gadária foi conhecido só por esse evento. A única propaganda que tem nessa cidade, o único evento que tem nessa cidade na Bíblia é esse. Agora, vocês já imaginaram se eles tivessem convidado Jesus para entrar na cidade? Vocês já imaginaram quantos cegos não tinham ali querendo ver? Quantos paralíticos? Quantas famílias com seus filhos com problema? Quantas viúvas com necessidades? Quantos homens e mulheres desesperados por doença, por exclusão social? Talvez Jesus tivesse uma obra enorme para fazer naquela cidade. Se eles o tivessem convidado, Gadária certamente seria conhecido por várias histórias, de vários milagres, de várias transformações, porque onde Jesus passou, a graça dele transformou ambientes, lugares, pessoas e situações. Ele mudou histórias, mas a história daquela cidade continuou a mesma. Ele esperava um convite. Ele esperava que depois do primeiro contato, depois da libertação, depois da primeira experiência com ele, que ele recebesse um convite. Jesus, por favor, agora entre na cidade, continua, transforma a história dessa cidade de uma forma diferente, visita os lares dessa cidade, visita as famílias, as praças, visita os nossos problemas, visita as nossas necessidades. Mas eles não fizeram isso. Eles pediram para Jesus ir embora. Ficaram com a libertação, mas perderam a sua presença. O que eu quero dizer nessa manhã é exatamente isso para vocês. Quantas pessoas não tinham como cartão de visita
na sua casa, um pai bêbado, uma enfermidade, uma história esquisita, um coração prisioneiro, uma história de abandono, de exclusão, uma lacuna, um vazio de amor. Sem reunir nenhuma condição de conseguir absolutamente nada nessa vida, de poder sentir-se melhor por qualquer coisa. E Jesus, então, veio à sua cidade, veio ao seu coração, à sua vida. E ele, então, de um modo geral, ele resolve o que é aparente, o que mais incomoda, o que escraviza, o que algema. E ele, então, traz alegria para o coração, ele traz amor, ele traz unidade, traz perdão, às vezes cura, às vezes liberta de um vício. E você vem a ele, e ele resolve, mas ele não vai além disso. E quando essas coisas são feitas, ou ele derrama conversão, salvação na sua casa, ou proteção, enfim, eu não sei qual é a sua história. Mas Jesus não encontra com uma pessoa e as coisas ficam por isso mesmo. Jesus é um intervencionista. Ele intervém. Ele se coloca entre nós e os abismos, entre nós e as dores, entre nós e a solidão, entre nós e os vícios e a escravidão. E aí isso termina e ele fica à espera de um convite. Ele fica à espera de que você venha a ele e diga: Senhor, continua. Entra agora na minha vida, entra na minha casa. Vamos continuar essa história. Isso é santificação. Mas aí vem o medo, porque o inferno sopra nos nossos ouvidos e diz: cuidado, você vai perder o seu lazer, o seu entretenimento. Você vai perder, você não vai poder mais mentir. Se você continuar, você não vai mais poder manter esse relacionamento. Se você continuar, você vai ter que quebrar alguns contratos da sua vida, porque são contratos injustos. Se você continuar, você vai ter que tomar decisões, e essas decisões vão te expor. E você vai correr riscos. E aí vem os medos. Eu não vou mais poder ir para a balada, eu não vou mais poder fumar meu cigarro, eu não vou mais poder. E o medo das perdas, e o diabo começa a soprar isso nos nossos ouvidos. E aí a gente mantém a distância. A gente não quer dar outros passos com ele. Isso é a mesma coisa que chegar para ele e dizer: muito obrigado pelo que o senhor fez, mas eu quero pedir que o senhor, por favor, o medo das perdas. Porque ele vai nos levar aos concertos. Isso é um processo de santificação, ele vai nos levar às mudanças. Ele vai nos levar às obediências, a obedecer a palavra. Santificação é isso, é obediência à palavra. Santificai-vos na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Nessa manhã, o desafio que eu faço para os irmãos é colocar de lado esse temor das perdas, porque isso é uma mentira do inferno, de que você não vai poder mais ter balança enganosa, e isso vai te trazer prejuízos, os seus porcos vão morrer. Mas deixa eu te falar uma coisa, a história e a vida de quem dá a mão para Deus não termina numa rua da desgraça, não termina numa calçada da vergonha. A história de quem dá a mão para Deus não termina no fundo do rio, no fundo do mar. Quando eu levantei as minhas mãos naquela madrugada, que eu disse: Deus, me liberta. E que Ele me libertou do crack, das drogas. Nunca mais em todos esses anos na minha vida eu tive vontade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente. Eu não acredito em cura para dependência química, eu acredito em libertação. É isso que a Cristolândia faz no Brasil inteiro. Apresentar Jesus como libertador para o usuário de droga.
Depois que ele me libertou, depois que eu recuperei a minha saúde, depois que eu recuperei a minha esposa, depois que eu recuperei os meus filhos. Aí, Jesus ficou à porta, esperando. Eu vim das ruas como um bicho, irmãos. Eu não sabia nem comer direito mais. Foram muitos anos. Isso é a parte... Agora, vocês imaginam minha alma, minha mente, como é que não estava, meu coração. Quanta mudança precisava. O quanto Jesus precisava caminhar para dentro da minha alma, para dentro do meu coração, para ir me curando, para ir me apresentando a verdade que santifica, que muda. E aí, eu tinha os meus hábitos. E agora eu ia perder os meus hábitos. Eu ia perder o prazer do pensamento. Eu ia perder a oportunidade da pornografia. O que eu ia perder? De que nós temos medo? Que tipo de prazer nos prende? E que não nos deixa dizer para Ele, Senhor, vem, entra. Agora que o Senhor fez, entra, continua. Me ensina. Eu tenho um amigo que veio das ruas que diz o seguinte: o diabo toma a sua mão e durante o dia inteiro ele te leva nos palácios mais lindos, mais bonitos que existem. Te leva nos lugares fantásticos, mas à noite ele te deixa na calçada. E Deus toma a sua mão, Ele caminha com você por vielas, por guetos, por becos, por praças e talvez lugares horríveis, mas à noite Ele te deixa em casa, na proteção e na sua guarda. A gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo. A minha palavra essa manhã é uma palavra de motivação para você. Que seu coração se sinta motivado a continuar com Jesus, a continuar o processo, a não parar. E esse mandar Jesus embora não é desviar, não, nada disso. Esse mandar Jesus embora não é ir para o pecado, não, nada disso não, é parar. É estar aqui, é estar louvando, é estar adorando, é estar lendo. Mas nós não permitimos que Jesus continue andando para dentro da nossa alma e da nossa vida e mudando as situações e curando e operando os seus milagres agora também no nosso comportamento, mudando a nossa vida, mudando a nossa história para a glória do nome dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi levantado e foi chamado para abençoar a sua família e para ganhar teus vizinhos, teus colegas e teus amigos. Lá onde você vive, eu não vou, o pastor não vai, ninguém vai testemunhar aqueles, só você. E você é a chance de Deus manifestar a glória dele. É a chance de Deus escrever uma carta para qualquer um. A minha vida e da minha esposa é uma carta de esperança. Para qualquer mãe, qualquer pai, qualquer filho, qualquer pessoa que olhar para a nossa história vai dizer, tem jeito, tem jeito. Às vezes uma esposa chega para mim contando a história, e quando ela começa a dizer, pastor, porque eu acho, eu digo, irmã, você está contando para a pessoa errada. Porque eu sou suspeito. A partir de mim, o que não tem mais jeito? Para qualquer coisa tem jeito. Então tem jeito. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, na nossa vida. Ele quer agora entrar, continuar o processo. Mudar a nossa vida, nosso jeito de falar, nosso jeito de andar, nosso jeito de servir, nosso jeito de enxergar, nosso jeito de ouvir. Esse é um processo de santificação, se parecer mais com a misericórdia, com a graça de Deus. Nós amamos a Deus e dizemos que o amamos, nós servimos a Deus e dizemos que o servimos, mas isso só se manifesta no próximo. Fora disso é teoria, é amor teórico, é poesia, é música. Isso só tem vida quando se manifesta no próximo. E Jesus quer continuar entrando na nossa gadária. Ele não quer só nos libertar dos espíritos malignos que queriam nos levar para o inferno, não. Ele quer continuar e transformar nossa vida, fazer de cada um de nós crentes, tementes, fiéis a Deus, obedientes. E a glória dele vai se manifestar para os vizinhos, para os colegas, para os amigos. Finalizando, tem um antigo parceiro meu,
Foi meus primeiros dias de rua, minhas primeiras madrugadas em São Paulo, lugar perigosíssimo, madrugadas tenebrosas, eu vou contar detalhes para vocês, tem nos nossos livros também. E estava chovendo, chuva torrencial, muito frio, era inverno. Os meus primeiros dias de rua, e eu estava todo encharcado, mala já tinha ido embora, roupa rasgada. E eu andando pela madrugada, com muito frio, encharcado, sem saber para onde ia. E atravessando passarelas, viadutos, guetos, becos, ruas. E até que eu cheguei próximo a uma passarela, um lugar muito bem escuro no bairro da Barra Funda, em São Paulo. E eu vi uma cabaninha. E eu gritei, oi, tem alguém aí? E aí, de repente, aquele rosto, no buraquinho do plástico, era um velhinho. Esse homem tem 70 anos, ele tem 50 anos de rua. 30 anos que ele mora só naquele lugar. Aí eu pedi ele uma coberta, ele só tinha dele, ele rasgou no meio. Ele é muito amigo meu até hoje, ele está lá no mesmo lugar. Ainda não conseguimos convencê-lo através da palavra, com o Espírito Santo, mas temos orado por ele, muito, e visitado sempre. Ele partiu a coberta comigo, me deu a outro pedaço da coberta, me indicou um lugar para dormir. E eu comecei a voltar, depois que eu saí das ruas, sempre com ele lá, eu e Laila. Então eu grito de longe quando eu chego, e ele sabe que é minha voz, ele sai, aí ele vem, fica conversando comigo, com a Laila. Às vezes a gente ri um pouco, conversa muito. E um dia, ele chegou para mim e disse, cabeludo, era o meu apelido na rua, era cabeludo. Tinha um cabelo bem grande. Ele disse, cabeludo, eu estava reunido com uma rapaziada aí, com o pessoal, ele é muito considerado na rua há muitos anos. E eu estava dizendo para eles da sua história, de o que aconteceu com você. E eu disse para eles que você ficou sofisticado, mas não esqueceu da gente. Ele falou para mim, você não precisa me falar nada não, eu quero ir lá na sua igreja. Você não precisa me falar nada, porque ele me conhecia antes e depois com família, com tudo. É dessa forma que Jesus quer fazer com você, com a sua história. Você pensa que as pessoas não estão te assistindo? Você pensa que as pessoas não estão te filmando? Entre aspas. Você pensa que as pessoas não estão te observando? Seus colegas, seus vizinhos estão sim. Eles sabem quem é você e o que você faz. E Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida no processo de santificação. Vamos ficar em pé e encerrar nessa manhã com um convite. Eu queria desafiar algumas pessoas aqui, para você se misturar essa palavra. Algumas pessoas que receberam esse tratamento de Jesus, receberam essa bênção dele. Jesus atravessou sua vida, atravessou sua história, atravessou seu momento, tem atravessado, mas você está com medo. Você está com medo de se aproximar muito, vai exigir de você algumas decisões. E eu quero desafiar você, para nós orarmos hoje por isso. E pedir a Deus para quebrar isso, para trazer ao seu coração segurança, paz, tranquilidade, sossego, para que você possa continuar esse processo com Ele. Hoje, você virá a Ele, como aquele povo da cidade se juntou para ir a Ele, mas você chegará aqui à frente com um texto diferente, com uma frase diferente. Você vai dizer, Senhor, continua, entra na minha gadária, entra na minha cidade, na minha família, visita minhas praças, minhas ruas, visita minha alma, meu coração, transforma minha vida, muda minha vida. Sai do seu lugar agora, vem aqui. Você que quer dizer isso para Ele, você que quer romper com esse medo que você tem, achando que você vai perder alguma coisa. Essa palavra hoje foi para você, e você sabe que foi para você. Esses segundos é dado para você sair e vir aqui à frente. Nós vamos orar, para que Deus continue, Jesus continue fazendo essa obra de milagre na sua vida, na vida da sua família. Você vai perder esse medo, você vai se abrir, você vai dizer, Jesus, não tem problema, se eu perder os meus porcos, será momentâneo, é passageiro. O Senhor tem algo melhor para mim do que 3.000 porcos.
Eu quero a santidade, eu quero a santificação, eu quero continuar. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. Não tenha medo. A palavra de Deus nessa manhã é: não tenha medo, não temas, não temas. Quando Deus diz assim através de Isaías, eu gosto muito porque Isaías usa uma expressão, ele usa um termo bélico. Ele diz assim: pode ir, eu serei a tua retaguarda. Essa palavra retaguarda é um termo bélico. No exército existe a infantaria vai. Mas a infantaria não pode, ela está lá defendendo o seu território, ela está lá derrotando o inimigo frente a frente, ela não pode voltar para buscar munição, para buscar comida, para buscar mochila, para buscar colete à prova de bala, para buscar coxa, ela não pode voltar para isso. Aí tem um departamento do exército que chama-se suprimento, eu acho que é isso, é o pessoal que supre à frente de batalha. O nome disso é retaguarda. Aí para os soldados não voltarem, não perder território, não perder a guerra, eles levam até o soldado. Eles levam a comida, levam a munição para não acabar, eles levam o suprimento. E quando Deus diz, eu serei a tua retaguarda, Ele está dizendo para você, continue, porque eu vou suprir você no fronte de batalha. Você não precisa voltar, não desista, não volte, não regrida, porque eu vou te suprir no fronte de batalha. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Eu quero te bendizer, exaltar o teu nome nesse lugar. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que não nos deixa sem uma provisão. Bendito seja o Senhor por nossas vidas, pela salvação. Bendito seja Jesus por ter visitado nossa Gadária. Oh Deus, o cartão de visita da minha família era uma tragédia. Um pai drogado, um marido drogado, um filho drogado, um empresário drogado. Uma família destruída, digna de compaixão, de misericórdia, de dó, de pena. Mas um dia, Jesus, o Senhor atravessou toda São Paulo para me achar lá naquela passarela, sozinho. E assim como o Senhor fez com aqueles endemoniados, o Senhor me libertou do império das trevas. Oh Senhor, como foi bom no meu período de internação dizer para ti, vem, continua, eu não quero só ser liberto do crack, eu quero que meus filhos voltem, eu quero que minha esposa volte, eu quero que seja restaurado. O Senhor não me faltou, e eu peço essa manhã, peço pelos meus irmãos, pela família Batista do Cajuru, o teu rebanho, Jesus, por esses que estão aqui, nos seus assentos aí, com o seu coração rendido ao Senhor, e estão dizendo, vem, continua. Nessa manhã nós estamos te fazendo um convite, diferente do que aconteceu em Gadária, que te expulsaram, que mandaram embora, que pediram para que o Senhor se retirasse dos termos dele. Nós estamos dizendo nessa manhã, venha Senhor, para dentro dos nossos termos. Pode continuar a tua obra de santificação nas nossas vidas. Nos prepare para perder, para termos as perdas. Se a verdade nos custar, se o serviço nos custar, se o amor nos custar, se o perdão nos custar, se a mudança nos custar, nos prepare para isso. Mas Senhor, nós queremos ser vasos, canais de bênção, para abençoar muitos, para abençoar famílias, os nossos vizinhos, para que o Senhor possa manifestar a tua glória na nossa vida, Pai. Ó Deus, toda timidez, todo espírito de timidez, nós rejeitamos, nós clamamos pelo espírito de ousadia do Senhor. Coloque em nossos lábios uma nova palavra, ó Deus, a tua palavra para os outros, e coloque em nossa vida o testemunho de Jesus. Abençoe os teus filhos, dê a eles força. Senhor, todo medo é lançado fora pela paz que o Senhor traz ao nosso coração.
Ó Deus, levanta aqui, estão à frente, guerreiros, pessoas determinadas, prontas para dizer, eis-me aqui, Senhor. Continua. Eu perdi os porcos. Se eu tiver que perder mais alguma coisa, eu perderei contigo. Porque o Senhor vai me restituir tudo de volta. Em nome de Jesus. E assim o Senhor os abençoará. Pode voltar para o seu lugar. Podem assentar, em nome de Jesus.